Alô? Um Shabbat Shalom ainda, né? A nós todos. E hoje um Shabbat especial para nós, né? Oi? Reinaldo, estão pedindo aqui para aumentar um pouquinho. Por causa do ensaio, né? As crianças estão ensaiando para Purim. Não? Ah, é? Eu acho que é um ensaio, né? Que eles estão tendo. Amor. Leomar está falando que é uma trilha sonora para nós aqui hoje. Primeiramente, queria agradecer aos visitantes aqui presentes. Temos alguns rostos diferentes aqui hoje. Que vocês possam se sentir em casa. Essa casa é uma casa aberta a todos os povos, judeus e não judeus, que têm interesse em comum em guardar os mandamentos e estudar a palavra do Eterno, né? Então, vocês sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. É uma casa que se encontra aqui para servir a vocês também, aos nossos irmãos da internet que têm nos acompanhado como uma grande congregação à distância, né? Irmãos, hoje foi pedido a mim que falasse um pouco sobre Purim com vocês. Pode botar, Ruth. Porque nós estamos às vésperas de celebrar Purim, não é isso? A festividade de Purim é uma festividade de conteúdo bíblico, de tradição judaica, que se encontra no livro de Esther. E é um livro que muitos gostam de chamar de romance, gostam de chamar de conto, mas é um livro que, se nós olharmos ele com bastante carinho, nós vamos tirar dali bastante ensino, bastante informação que nos ajuda no processo de encontro com Adonai, sábado após sábado que nós estamos aqui. Nós todos aqui conhecem a história de Esther, nós vamos repassar algumas coisas aqui um pouquinho, falar um pouquinho daquilo que são as tradições feitas no período de Purim. Israel está se preparando aí para 2 dias de grandes festividades, a partir do dia 14 de Adar, do mês bíblico, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos orar antes. Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o nosso Messias, nós queremos nos colocar diante de Ti, te agradecendo antes de tudo por mais um dia de descanso que o Eterno nos permitiu usufruir, onde nós podemos, Pai, olhar para a Tua palavra, aprender os Teus ensinos, e mais uma semana, Pai, está a chegar para nós, e nós nos envolveremos com os nossos trabalhos, com o nosso cotidiano, mas, Pai, de forma alguma podemos abandonar a Tua palavra, não podemos abandonar o caminho que escolhemos de cumprir os Teus mandamentos, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, Yeshua HaMashiach. Dá-nos a condição, Pai, de aprendermos um pouco da Tua palavra nesta tarde. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Como eu coloquei ali, o 14 de Adar é uma data fixa. Pode passar, Ruth. É outra festividade de data fixa que nós temos no calendário hebraico. E é uma festividade de grande convocação em Israel, por se tratar de uma celebração de sobrevivência de uma nação, num momento onde ela estava sob um risco iminente de ser totalmente eliminada da face da terra. Nós sabemos que não foi a primeira tentativa, né, de exterminar a nação de Israel, mas ela teve uma conotação muito importante, porque dentro de um período onde a nação de Israel não se encontrava centralizada dentro de Israel, do próprio território, ela se encontrava muito mais suscetível de ser massacrada e de ser aniquilada conforme a mente brilhante por trás desse plano tentou fazer com a nação de Israel. Eu coloquei alguns pontos ali para a gente relembrar. A palavra Purim é uma palavra plural que deriva de pur, que no hebraico ele conota a ideia de sorteio, de sorte. E em cima disso foi dado o nome da festa, porque Amã, este homem que planejou o ataque aos judeus, ele lançava sortes nos dados para um deus chamado Pur, que era um deus persa, muito aclamado na época em busca de sabedoria, de discernimento para algumas situações. E então ele lançou sorte sobre a nação de Israel, e o dia 13 foi o dia escolhido por ele para que houvesse o extermínio de todos os judeus na província não só na província de Suzã, onde se passa a história de Esther, mas em todo o Império Persa, onde haviam os judeus. Por isso é celebrado no dia 14 de Adar, porque foi o dia seguinte ao planejamento que Amã
realizou, o povo de Israel consegue lutar, pegar em armas e consegue se defender contra esse tirano. Eu coloquei ali que o 15º dia de Adar também é celebrado, e eu botei Jerusalém como um exemplo. Toda cidade que era constituída por muros em Israel, ela teve um dia a mais de batalha. Então, enquanto todos estavam celebrando a vitória nos outros países, né, nas outras províncias do Império Persa, em Jerusalém ainda havia combate, em algumas outras cidades muradas havia combate. Então, era necessário que o povo de Israel entendeu que fosse necessário guardar mais um dia, em respeito a esses que lutaram também um dia a mais. Então, em Israel, tradicionalmente, hoje celebra-se o 14 e o 15 de Adar como dia festivo de Purim. Amém? Quando nós estamos no ano bissexto, que não é esse caso, isso, é essa semana. Estamos agora, normalmente cai no período inicial do mês de março, final de fevereiro. Normalmente fica dentro desse período. O 14 de Adar, se eu não me engano, esse ano vai ser uma quarta para quinta-feira, no pôr do sol de quarta-feira. Mas aqui na congregação nós celebraremos no próximo Shabat, não é isso, pastora? Após o Shabat, na próxima quarta-feira, no próximo sábado, será a celebração aqui na congregação. Quando ela cai em ano bissexto, a festa de Purim é celebrada no mês de Adar 2, que é aquele mês de ajuste do calendário, para que não haja perda do ciclo solar que a gente estudou já aqui antes. Tá bem? O período de Purim, a festa de Purim, ela foi celebrada pelo povo judeu no período de 450 antes da era cristã. Então é a data que marca esse evento que nós vamos estudar. Amém? As tradições e as mitzvot envolvidas na festa de Purim, elas são bastante interessantes e são bem fáceis de se assimilar. A primeira delas é o guardar do sábado da recordação, chama Shabat Zahor, que é o Shabat que nós estamos hoje, acabando o nosso Shabat. É o Shabat que antecede o dia 14 de Adar. Então, nesse Shabat, todas as sinagogas espalhadas pelo mundo já estão se dirigindo os seus pensamentos, os seus corações, a lembrar a celebração de Purim. O que nós estamos fazendo aqui hoje está em linha com todo o povo de Israel espalhado pela face da terra. Então, tradicionalmente, são feitas duas leituras, tá? No Shabat Zahor, que é a leitura de Deuteronômio 25, verso 17 e 19, remetendo ao texto de Êxodo 17, quando os amalequitas atacam a nação de Israel durante a saída do Egito. Nós vamos entender que faz sentido para nós isso, porque Amã, ele era da descendência dos agagitas. Os agagitas, pela tradição hebraica, fazem parte da descendência de Amaleque. Então, lutar contra Amã foi como se eles estivessem se remetendo aos pais e lutando novamente contra aquele antissemita Amaleque. Amém? Então é por isso que essas duas leituras são feitas. Em 1 Samuel 15, também fala do rei, que é da linhagem de Amaleque, que era o Agag, e que Saul, nesse caso, comete uma falha a não cumprir tudo aquilo que Elohim havia mandado ele fazer, que era exterminar toda a linhagem de Agag, e ele preserva algumas pessoas vivas ali naquele capítulo. Então eu gostaria de que a gente fizesse a leitura de Deuteronômio 25. A gente não vai entrar em Samuel, para que não se torne longo. Hoje a ideia é fazer algo bem curto, bem resumido, para que a gente possa apenas trazer à memória e aos corações que nós temos uma celebração importante, porque a partir de Purim nós temos grandes festivais pela frente. Temos Pessa, que talvez seja aí o ponto alto do calendário judaico de festividades. Ela abre o calendário das grandes festividades da Torá. Ela tem uma importância muito grande para nós, porque marca a entrada de um novo ano, segundo o calendário contando a partir de Pessa, que é o mês de Nisan. E Purim tem a sua importância para nos começar a chamar a atenção para essas grandes festividades. Vamos lá, Deuteronômio 25, de 17 a 19. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito, como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que seguiram atrás de ti na retaguarda. Estando tu cansado e afadigado, não temeu a Elohim. Quando o Eterno teu Elohim
te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que ele te dará por herança, para que a possuas, então apagarás a memória de Amaleque, de debaixo do céu, não te esqueças. Então isso hoje está sendo lido em toda a face da terra e nós estamos em unidade com os pais, para que nós possamos também nos lembrar que outrora nós sofremos tentativas para que esta casa não estivesse de pé, este povo que aqui reunido também não estivesse reunido nessa casa. Então, mais do que uma simples tradição, ela acho que fala de uma forma muito clara para nós sobre a nossa sobrevivência dentro desse caminho de retorno, não é isso? E se nós lembrarmos de um episódio que nós temos ainda vivenciado, que é a situação que a Yasmin está enfrentando, ela se encaixa perfeitamente dentro dessa conotação, quando toda uma família se encontra retornando para o eterno, e uma jovem é afligida e diretamente com a sua vida sofre o pesar desse retorno, através de todas as situações que já foram ensinadas e lembradas aqui dentro. Então, a Yasmin, mais uma vez, com toda a dificuldade, com toda a luta que está enfrentando, de certa forma nos faz lembrar de um período que é real para nós, é presente para nós aqui no nosso meio. Amém? Pode passar, Ruth. Dentre as tradições praticadas dentro da festa de Purim por si só, existem 5 mitzvot que são muito importantes de serem preservadas na festa de Purim. A primeira delas é o Ta'anit Esther, que antecede a chegada do 14 de Adar. No dia 13 de Adar, ao Shaharit, começa-se um jejum de 12 horas, para se trazer à memória do povo aquilo que Esther fez antes de se achegar à presença do rei Assuero para clamar pelo povo de Israel. Então nós temos que começar Purim. O Shaharit é a oração da manhã que nós temos aqui na casa, e o Arvit é a oração da tarde. Então é um jejum que se prolonga do Shaharit ao Arvit, para que nos faça lembrar que, assim como Esther, quando nós tivermos que nos apresentar ao rei para clamar por livramento, nós precisamos nos achegar a ele através de jejum, de oração e de buscarmos isso, para que seja atendido o nosso pedido junto ao rei. Amém? Outra coisa importante é o Mishloha Manot. Mishloha Manot é a tradição de enviar comida na festa de Purim a pelo menos uma pessoa que você considere como um amigo. Por que se faz isso na festa de Purim? Porque os judeus, ao vencerem a batalha contra os demais povos que tentaram exterminá-los, eles presenteiam os seus irmãos que sobreviveram, e aqueles que também não eram judeus e participaram da batalha junto com eles, para que eles pudessem celebrar através de uma outra mitzvah, que era a refeição festiva, o Seudat Purim, que era onde eles sentavam para comer juntos, para celebrar com alegria a preservação que o povo de Israel conseguiu naquele momento. Tá certo? E além disso, o povo de Israel, ele atentou, lá no livro de Esther tem isso descrito. Eu não vou ficar me remetendo ao livro de Esther, porque nós teremos a leitura de Esther todinha no dia da festa. Então é para lembrar alguns pontos importantes sobre isso. E eles falam que os pobres e os necessitados, ao final dessa batalha, eles receberam doações e assistência do povo judeu naquele período, para que eles também pudessem usufruir daquela vitória de alguma forma. Então esses 3 últimos pontos são situações posteriores à vitória, e o primeiro ponto é a situação inicial que foi necessária ser tomada para que se entrasse em batalha com eles. Então esses pontos, eles são todos guardados durante a celebração da festa de Purim. E a quinta e talvez mais importante mitzvot é a Megillah Esther. A Megillah Esther é um pequeno rolo escrito em hebraico, toda a história do livro de Esther. E ele é lido aberto nas sinagogas, tanto na noite, ou seja, no início do dia, que a gente começa o dia ao pôr do sol. Então, após o Arvit, que é a oração da noite, encerrando o jejum, eles abrem a Megillah Esther, que é esse rolo contendo o livro de Esther, fazem toda a leitura e assim eles repetem na manhã seguinte. Em todas as sinagogas eles tradicionalmente fazem isso também. Pode passar. A Megillah Esther, tradicionalmente, ela não foi escrita em hebraico, ela é escrita em língua persa. Esse talvez seja um dos maiores motivos para que os judeus não tenham considerado nele um Yom Tov, o feriado de Purim, ser um dia festivo, como é Pessa, como é Shavuot, como é Rosh Hashanah.
Então é uma das questões que eles colocam para não considerar como um dia festivo completo. Por isso que em Israel muitas coisas funcionam e eles trabalham, não é um feriado obrigatório em Israel. Por mais que na maioria dos casos a gente entende que eles acabam fazendo daquele dia um feriado, mas não é exclusivamente um dia que se obriga a fazer isso. Ele é o único livro canônico que não contém o nome de Elohim, o nome de Deus, escrito na palavra, tá certo? Que se torna um segundo ponto para essa questão de não considerá-lo um Yom Tov. Como eu falei, ela é lida completamente duas vezes durante o 14 de Adar, e ela tem uma particularidade que durante a leitura existe uma participação muito importante das crianças. Quem já participou em Purim aqui conosco, sabe que o ponto alto da festa é quando as crianças entram para abafar um determinado nome, né, que é lido durante a Megilá. E por isso permite-se uma certa quebra de protocolos dentro da casa de oração, porque ocorre um pouco de barulho, ocorre o uso de apito, de matracas, que é um objeto barulhento que se faz, com um objetivo muito particular. É muito importante também que eles trazem para dentro da casa, para lembrar as gerações que estão vindo celebrar Purim, através de encenações cômicas e trágicas, o que se passou em todo aquele período, e as crianças normalmente são essas pessoas importantes nesse papel. E que, se eu não me engano, no ano passado, foi o Ricardo e a Raíssa, não foi isso? Que encenaram o Rei Assuero e a Rainha Esther aqui para nós. Então isso é uma coisa que se faz com frequência para trazer ao conhecimento dos pequenos, principalmente, a importância de guardar a tradição de Purim. Pode passar, Ruth. As matracas e apitos, elas não permitem que o nome Amã seja ouvido dentro da casa de oração. Então, durante toda a leitura da Megilá Esther, quando se fala o nome Amã, eles fazem uma barulheira para que ninguém na casa ouça o nome Amã. E é interessante que eu estive estudando sobre Purim, em livros também, e eles, toda vez que eles escrevem o nome Amã, eles abrem um parênteses que esse nome seja eliminado da face da terra, e fecham parênteses. É impressionante. Todos os livros, todas as vezes que se repete o nome de Amã, o escritor para e escreve essa colocação, para que traga a memória de quem está lendo, que é um nome que não é digno nem de ser pronunciado, pela tentativa de extermínio e de dizimar um povo separado por Elohim para uma tarefa especial como o povo de Israel. Lembrar que é deles que veio o Mashiach para nós, que veio a Torá para nós também. Então o nome Amã deve ser literalmente, né, Francisco, abafado. Se eu não me engano, foi você ano passado que fez a leitura, não foi? Francisco deve ter tentado ouvir o próprio pronúncia e não conseguiu ouvir. E que esse ano nós façamos muito barulho aqui dentro desta casa para lembrar desse momento. Uma situação delicada, que a gente obrigatoriamente tem que falar sobre a festa de Purim, é que ela não é uma conotação de carnaval judaico, por duas situações. A festividade é próxima do carnaval ocidental, e tradicionalmente em Purim, as pessoas vestem máscaras, e muitas vezes se fantasiam, mas com uma conotação que muitas vezes dá margem à dúvida para se entender por que está se fazendo isso. Mas ocorrem situações onde a nação de Israel está espalhada por toda a face da terra, e ocorrem muitas vezes algumas misturas, e que se erroneamente conota um sentido de que não é o sentido qual Mordecai e os judeus que sobreviveram àquela batalha quiseram trazer às gerações seguintes a lembrança de Purim. É muito importante lembrar que o uso das máscaras, e é principalmente utilizado pelas crianças tradicionalmente, ela é utilizada para lembrar que, assim como Esther ocultou a sua identidade judaica para o rei Assuero e para todos os do palácio, eles usam a máscara para lembrar desse evento, de que Esther também se ocultou até um determinado momento. E nós não viemos a misturar com baderna e bagunças relacionadas ao carnaval. Isso é um ponto importante. A gente sabe que muitos irmãos procuram a internet para fazer leituras, e na internet ocorre uma certa mistura. Então é importante fazer essa separação e não misturar aquilo que o livro de Esther nos ensina e nos leva a entender, que é guardar a lembrança de uma sobrevivência, ao que muitas vezes é confundido nesse período. E a questão do Halloween, por que eu quis dizer isso? Porque tradicionalmente, como a criança ela é estimulada a aprender sobre Tzedakah,
que é dar assistência ao necessitado, a quem está no hospital, a um pobre, a quem não tem onde comer, morar ou se vestir. E isso é um mandamento da Torá, guardar esses. Estimula-se as crianças a bater de porta em porta para coletar donativos para tzedakah. E uma das coisas que se faz no Halloween é bater na porta para pegar donativos para a festa. Mas não pode haver mistura quanto a isso. Essa mistura muitas vezes ocorre principalmente nos Estados Unidos, onde existe uma comunidade judaica muito forte, muito grande, e a tradição de Halloween lá é fortíssima. Então ocorre muitas vezes uma certa mistura para aqueles que não separam o vil do precioso, nos momentos que deveriam estar fazendo isso daí. Então você não tem embasamento no livro de Esther e nem na tradição séria dentro do judaísmo para comparar Carnaval e Halloween com o que acontece na festa de Purim. Amém quanto a isso? Amém? Então tá bom, pode passar. A história de Purim, ela gira em torno de um reino constituído da Europa, passando pela África, pelo Oriente Médio, indo até a Ásia, próximo da China, com um rei imperador chamado Assuero, que em hebraico o nome é Ahasverosh, também conhecido como Xerxes o I e Artaxerxes. Eu botei uma interrogação ali do lado, porque isso também gera dúvida, inclusive eu e o Leomar até tivemos a oportunidade de conversar isso essa semana. Não há, assim, uma certeza absoluta, não há uma unidade entre os historiadores de que eles sejam as mesmas pessoas. Mas a tradição hebraica define que esse rei da Pérsia é o mesmo citado no livro de Esdras, que tem a conotação no livro de Neemias também, mas isso dá margem para discussão por conta de situações históricas que acho que não cabe a gente colocar aqui, mas eu trouxe para que, quando vocês estiverem lendo, vocês vão ver que o período de Purim é um período muito próximo ao período do início da restauração dos muros de Jerusalém, com Esdras e Neemias fazendo todo aquele processo. Então vocês vão ler que tem nomes iguais e que provavelmente se trata do mesmo imperador ali naquele período, porque eles estavam no mesmo local. Eram províncias do reinado persa que vivia naquele local, que foi um reino que durou próximo até o período de Hanukkah, que nós conversamos, que aí depois esse reino vem se subdividindo, tá certo? Pode passar. Ali eu trouxe um mapa, infelizmente eu não consegui nada maior do que isso, mas se nós olharmos com carinho, a palavra Pérsia dá para, eu acho que dá pra gente enxergar ali. Então a gente vai desde a Grécia, passando pelo Egito, passando por Israel, a Síria, Pérsia, Índia. Esse era todo o território dominado pelo rei. Então, ali, pouquinho para cima de onde está a palavra Pérsia, tá? A gente vem vindo um pouquinho para a esquerda, tem a cidade de Suzã, que era a capital desse reino, por onde se passa a história no livro de Esther. Então, em cima disso, nós temos que entender que o povo judeu era espalhado por todas essas províncias, mas necessariamente o governo e a história se passa na cidade de Suzã, que era a capital desse império. Amém? Pode passar. Aí ali eu trouxe um mapa atual para mostrar que Suzã hoje se localiza onde é o Irã, perto ali do rio Tigres e Eufrates ali, tá certo? Pode passar. Então, quando a gente vai relembrar a história de Purim, nós sabemos que houve uma insubmissão da rainha Vasti, que era casada com o rei Assuero, e que esse rei se indignou muito pelo fato dela não ter se apresentado a um banquete que ele dava para todos os suzeranos que haviam sobre a província. Ou seja, todos os governadores daquela grande província se encontravam num banquete com o rei e ele quis apresentar a rainha Vasti e ela se recusa a adentrar. Existem algumas conotações históricas que o livro de Esther não relata exatamente. O livro de Esther fala em cima de uma questão de insubmissão e insubordinação da rainha Vasti, nisso daí. E em cima disso, os historiadores especulam muitas situações, inclusive que tipo de banquete era esse? Era um banquete comemorativo, era uma festa, era exatamente com que conotação? Então existem várias vertentes em cima disso, mas era outra coisa que eu não procurei me aprofundar para estudar muito sobre isso, porque eu acho que não vem ao caso nosso, mas para saber que existem outras situações que poderiam explicar o porquê que a rainha se recusou a se apresentar ao rei. Quando ela se recusa a apresentar ao rei, o que é que acontece? Esse rei aparta ela do seu palácio e ele vai em busca de uma outra esposa. Então são trazidas jovens de todos
os cantos da província, para que ele pudesse escolher aquela que mais a agradasse, o agradasse. No meio dessas jovens, havia uma jovem judia, sobrinha de um homem chamado Mordecai, que era um judeu da tribo de Benjamim, que era um judeu respeitado por aquela comunidade, e um judeu que adotou Esther e criou Esther. Então, em cima disso, ela é apresentada no palácio e, de uma forma muito graciosa, descreve-se que Esther era uma mulher de uma formosura diferenciada, que chamou a atenção do rei. Dá um toquezinho. Alô. E o nome Esther, eu fui procurar olhar, significa escondida, exatamente dando conotação até a própria postura que ela vai ter mais à frente aqui. Porque uma das coisas que Mordecai orienta a Esther, quando ela vai ser levada ao palácio para ser escolhida pelo rei, ou não, era que ela ocultasse a identidade judaica dela. Até então, naquele momento, o que se sabia era que existia um homem chamado Amã, que era o primeiro-ministro dessas províncias, ou seja, o homem abaixo do rei Assuero era Amã. Era um homem que tinha um poder e um respeito muito grande dentro da cidade de Suzã, do reino de Suzã, mas em toda a província, a ponto do rei decretar que apenas para o rei e para Amã deveria se prestar reverência quando eles estivessem passando. E um judeu chamado Mordecai se recusava a se dobrar diante de Amã. Ele não fazia a reverência o qual todos os outros súditos tinham o hábito de fazer. Então, em cima disso, ele traz sobre ele uma indignação por parte de Amã, a ponto de homens que trabalhavam para Amã alertá-lo do risco que ele estava correndo. Ele ignora e se mantém firme na posição de não se dobrar diante de nenhum homem que não o Elohim dos céus. Porque ele, como um bom judeu, sabia isso desde a infância, foi criado dessa forma e guardava de forma cuidadosa isso daí. Então Amã se revolta diretamente com Mordecai e ele começa a gerar uma ira dentro do seu coração. Vale lembrar que, como eu falei, ele era um descendente dos Agagitas, que era descendente de Amaleque. Então é uma ira com história, né? É uma ira que é proveniente de períodos muito mais remotos do que esse, o qual nós estamos falando. Fala no microfone, pastora, que acho que isso é importante a senhora. Vamos entender que Amaleque existe até hoje. São todos os inimigos do povo de Deus. Amém. Todo aquele que se levanta contra o retorno a Israel é descendente de Amaleque. Ou então vai mudar o seu coração. Amém. Né? E aprender a amar o eterno único Elohim. Amém. E isso é importante porque nós nos assemelhamos com isso. A festa de Purim, ela se torna também importante para nós, porque se nós nos colocarmos no contexto de um povo que está retornando ao Elohim de Israel, que está procurando aprender, estudar a Torá, os ensinos de Yeshua, nós temos que saber que outros Amãs se levantarão contra nós, Amaleques estarão ao nosso redor, mas nós precisamos nos manter firmes, como o judeu Mordecai se manteve. E o mais importante, nós precisamos ajudar a forjar uma geração que irá nos suceder para que se mantenha da mesma forma. E é muito importante nós nos atentarmos para esse detalhe, porque se nós olharmos atentamente para a história de Esther, é a história de um homem chamado Mordecai, que ensina a Esther a se posicionar. E Esther era uma jovem. Então mostra a responsabilidade que os mais velhos dentro de uma casa têm sobre os mais novos, para formar uma geração, para preservar a continuidade daquilo que está sendo plantado pela atual geração. Era isso que Mordecai estava fazendo ali. Então, eu queria ler com vocês o capítulo 4 de Esther, a partir do versos... vamos começar do verso 1, não é um capítulo grande, para nós entrarmos exatamente dentro desse contexto, que aqui talvez esteja a grande importância de nós entendermos que mais do que uma simples tradição
para ser guardada, nós podemos tirar daqui um ensino que nos leva a cobrar a nós mesmos, a colaborarmos pela nossa preservação, através de ensinar uma outra geração a crescer, se fortalecer e se manter de pé. E nós vamos ver no exemplo de Mordecai e Esther como foi feito isso aqui nessa narrativa. Vamos no verso 1. Quando soube de tudo... só voltando para dar um contexto. Então Amã odiava Mordecai e com isso ele acabou odiando todo o povo judeu, porque se sabia que nenhum judeu tinha o hábito de se dobrar também diante deles, de outro Deus. Perfeito, como era a posição que Amã e o próprio rei Assuero tinham naquela situação. Pega o microfone, Chico. Na verdade, eu acho que essa questão da insubmissão de Mordecai a Amã era um pretexto para ele externar o seu ódio ao povo judeu, que já vem da decorrência de Amaleque, como você fala. Concordo com você. É o famoso bode expiatório para você usar como desculpa, né? Para você extrair do seu coração aquilo que você publicamente não poderia fazer sem um pretexto, né? E nós sabemos que essa é a história da nação de Israel desde que ela foi constituída, as tentativas inúmeras de eliminar, seja um povo inteiro. Então, e a pastora está dizendo, e a todo aquele que é servo fiel também, que se encontra dentro desse mesmo contexto que a gente está abordando. Então, ele consegue do rei uma autorização através de um decreto real irrevogável. A partir do momento que o rei batia o carimbo dele, que era um anel, onde tinha a marca do rei Assuero, aquele decreto ele era irrevogável, inclusive pelo próprio rei. Com isso, Amã lança os dados, lança a sorte, e os dados dizem a ele que o dia 13 de Adar era o dia adequado para extermínio dos judeus sobre a face desse império. Então, é enviado a todas as províncias uma ordem real de que todos aqueles que quisessem se levantar contra os judeus naquele território estavam autorizados pelo rei a exterminá-los. Então a notícia se espalha de maneira que, quando Mordecai recebe a notícia, é exatamente quando nós vamos entrar aqui nessa questão. É a conduta de Mordecai ao saber da autorização do rei para exercer essa situação. Verso 1 do capítulo 4 de Esther. Quando soube de tudo o que se havia passado, Mordecai rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando com grande amargo e clamor. E chegou só até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Então você vê uma dor, e ele se bota numa posição assim como os profetas se colocavam, quando havia sobre a nação de Israel um risco iminente, seja pelo um próprio pecado ou por uma situação que vinha contra a nação de Israel. Se nós olharmos as histórias na Torá, nas próprias Haftarot, que são os profetas, era assim que os profetas se portavam. Então Mordecai, com isso nós conseguimos entender que ele era um homem que tinha um conhecimento da Torá e dos ensinamentos que lhes fora passado ao longo do tempo. Em todas as províncias onde a palavra do rei se deu decreto, chegavam. Haviam entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em sacos e em cinza. Então não foi só Mordecai que se botou em posição de clamar ao Eterno por socorro. Toda a nação, se vendo ameaçada, se coloca numa situação de que apenas um livramento dos céus poderia trazer sobre eles a condição de fugir de um tirano como Amã. Então vieram as jovens de Esther e os seus eunucos e fizeram-nas saber, motivo pelo qual a rainha muito se angustiou. Ela mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Esther mandou chamar a Atá, um dos eunucos do rei, designado para servir, e lhe ordenou que fosse ter com Mordecai, para saber o que era aquilo e qual o seu motivo. Saindo Atá a ter com Mordecai, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mordecai fez-lhe saber tudo o que me tinha sucedido, inclusive a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pela destruição dos judeus. Também ele lhe deu uma cópia do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que
a mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe suplicasse pelo seu povo. Então Mordecai, sabendo que havia um judeu dentro do palácio, casado com o próprio rei, uma judia, ele pede a essa judia que venha e interfira a favor do povo de Israel, para que não houvesse um extermínio em massa. Veio Atá, verso 9, e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester instruiu Atá a dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o seu cetro de ouro, para que viva. Mas eu, nesses 30 dias, não fui chamada para ir ao rei. O que Ester manda de recado para Mordecai? Mordecai, se eu me apresentar ao rei voluntariamente, eu estou colocando a minha vida em risco. Eu estou me posicionando de forma que eu serei sacrificada por fazer isso daí. Aí vem a resposta de Mordecai para Ester. Quando as palavras de Ester foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo como estes que chegastes ao teu reino. Então Ester recebe como um soco no estômago, né? Mordecai a coloca contra a parede e fala: não seria para isso que fostes levantada a rainha? Fala para eles, pastora. É a mesma Oiê, coisa, né, né? que o Eterno me falou. Oiê, infeliz. Oiê. Se você não ouvir o que eu estou te falando. Ai de você se der para trás, né? De se olhar para trás. Que bom, essa né? mesma... Está em linha com o que está acontecendo com a casa aqui do Eterno. Exatamente. Né? Amém. Então vocês vejam que uma jovem... Os livros de história também não entram em conformidade, mas aproximadamente 18 a 20 anos de idade era a idade de Ester nesse período. Você imagina o que era, Leomar, uma jovem de 18, 20 anos de idade. Leomar está falando sem maturidade, uma jovem de 18, 20 anos de idade, sem maturidade, ser responsável por expor a sua própria vida diante de um rei que havia decretado a morte do seu povo, para que ela tentasse remir o seu povo. A pergunta que eu me fiz foi a seguinte: e se fosse eu? E se fosse você, Francisco, com 18 anos, com uma vida inteira pela frente, qual de nós teríamos a capacidade e a coragem e a adesão, né, a Elohim e a Torá, a Yeshua, para fazermos isso? Vocês imaginem que Ester não estava numa situação confortável. Ela até tenta fazer uma meia-culpa no início. Mas Mordecai, como um homem experimentado, mais velho, ele não alivia para Ester. Assim é a nossa responsabilidade com essa geração que está se formando aqui dentro da casa do Eterno. Não pode passar a mão na cabeça deles. Sabe por quê? O tempo de Ester estava correndo contra o relógio. Tinha uma data para haver um extermínio. Nós talvez não tenhamos uma data. Mas se nós ficarmos passando a mão na cabeça daqueles que estão sendo formados aqui dentro, talvez no dia que chegar a... Pastora, né, Roberto está falando aqui, está lembrando, nós temos um tempo, nós não sabemos exatamente uma data. O que eu estou querendo dizer é que ali eles ainda tinham uma data. Você imagina um calendário, ele riscando, menos um dia, menos outro dia, e a sua vida ser colocada a fim de uma forma tão fria nessas condições. E aí, quando eu olhei para isso, falei: Eterno, o que fez de Ester tão especial a ponto dela conseguir dizer as seguintes palavras? Verso 15. Então mandou Ester que tornasse a dizer a Mordecai: vai e reúne todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos.
Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Eu acho que ela alcançou uma certa maturidade na urgência. Ela entendeu que a vida dela valeria a pena ser colocada contra a parede, de uma forma que ela sabia que ela estava entrando num caminho sem volta. Não tinha acordo. Se ela fosse, ela tinha risco de ser exterminada. Se ela não fosse, o tempo ia correr e o risco de ser exterminado continuava. Mas o interessante é que quando Mordecai a repreende, a primeira postura de Esther é o quê? Pedir por jejum. Então Mordecai sabia que tinha criado uma sobrinha em linha com a Torá, com os profetas, com aquilo que daria sustento para que ela pudesse se manter de pé e sustentada nessa posição. Francisco está falando que o exemplo veio de Mordecai. É isso que eu estou dizendo. Ele a criou. Você vê na própria narrativa que ele se porta dessa forma, se vestindo de pano de saco e clamando. E ele aperta Esther para que ela expresse aquilo que foi ensinado a ela. Porque se não houvesse em Mordecai o entendimento que Esther poderia dar isso daí, ele não teria ido a Esther. Então ele tinha a certeza que Esther tinha os mandamentos guardados em seu coração. Precisava de um estímulo para fazê-lo aflorar e cumprir. O Leomar está falando de uma oportunidade para exercer. E que oportunidade, né, Leomar? Que oportunidade, Francisco. É o que Paulo fala, né? Nós não limitamos contra a carne nem contra o sangue, né? Mas contra as potestades, contra as forças tenebrosas que existem nas regiões celestiais. Porque o problema não era a maturidade da rainha Esther, nem a maturidade dos nossos filhos, ou a nossa mesmo. Mas a questão é o que nós ensinamos para os nossos filhos a vencer essa imaturidade, né? Amém. É aí o processo em si. Eu acho que essa imaturidade da rainha Esther foi o ponto-chave para ela conseguir a vitória, colocando em oração. Porque se fosse uma pessoa capaz, uma pessoa com alto entendimento, buscaria confiante de si própria, nela mesma, né? E não teria vitória. Poderia ter usado o charme e a formosura que eram peculiares de Esther para tentar seduzir o rei. Por que não? E aí a conotação com o nosso tempo às vezes nós encontramos os nossos filhos e preocupamos com a imaturidade dos nossos filhos, mas a questão não é ensiná-los a viver maturamente, mas é ensiná-los os caminhos espirituais, como ensinou Mordecai, e assim eles vencerão. Mas é nossa obrigação mostrar esse caminho. E o mais importante de tudo, Mordecai mostra a ela o caminho, mas quem dá o passo para adentrar o caminho é a própria Esther. Assim, ela disse, perecer, pereci. Assim como cada jovem que está sendo forjado dentro dessa casa, em algum momento, vai ser colocado contra a parede, vai ser colocado numa situação de exposição, para que seja dado a ele a oportunidade de manifestar aquilo que está sendo ensinado a ele. Mas a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é o seguinte: assim como Mordecai, nós podemos confiar naquilo que os jovens hoje têm para poder enfrentar essas situações, porque a grande questão é essa. E aí, quando eu me fiz essa pergunta, me veio à memória o sonho que a dona Lurdinha teve e compartilhou conosco aqui há uns meses atrás. Para quem não estava aqui, eu vou resumir o sonho. O sonho, ela vinha entrando pelo portão da congregação, e quando ela chegava, ela via uma baderna dentro da casa e fora da casa. Os jovens incitando os mais novos a destruírem a casa. E eles destruíam tanto a parte externa quanto a parte interna. E ela gritava e clamava, parem com isso. Ela clamava para que eles pudessem ouvi-la e para que eles pudessem parar com aquela loucura. E eles não acatavam ela. O Eterno, eu tenho certeza que está querendo trazer aos nossos corações o entendimento que, se nós não tivermos como exemplo, por exemplo, Mordecai, que dentro do contexto nós entendemos que ele se preocupou em formar uma jovem, nós poderemos passar por uma situação tal qual foi o sonho que ela trouxe para nós. Então, a festa de Púrim, eu consegui entender isso estudando,
talvez o ponto alto seja nós lembrarmos que além de uma sobrevivência de uma geração, de um povo, é a forma a qual esse povo encontrou para sobreviver. Claro que houve a mão de Elohim no meio disso tudo, mas aqui nós temos um ensino muito claro e fácil de entender, que um homem experimentado e mais velho ensinava a uma jovem, e aí a gente vai perpetuando isso de geração a geração, e aí uma obra como essa casa, ela nunca vai terminar, ela nunca vai desabar, ela nunca vai se perder. Por isso, nós estamos entrando num período de celebrações muito importantes, e Purim, os judeus têm assim um cuidado rigoroso, de assim como em Pessa, assim como em todas as grandes festividades, o judeu tem o cuidado de transmitir à geração seguinte os ensinamentos para que isso se perpetue. E foi graças a isso que hoje nós podemos estar aqui recebendo a palavra, recebendo a Torá e Yeshua HaMashiach no meio de nós. Por ter sempre um remanescente no meio de um povo que perpetuou isso de geração em geração, até a chegada do Mashiach e até que isso chegasse a nós. E uma coisa interessante que eu estudando eu fui achar, pode passar, Ruth, é que Esther tinha outro nome, né? Adassa, né? Ou Adassá, eu não sei exatamente, você sabe, Francisco, a pronúncia correta? Acho que é Adassa a pronúncia, que significa mirta no hebraico. Pode deixar. E mirta, no Oriente, também é conhecido como murta, que é a planta que o Eterno usou para nos ensinar nesta casa sobre o retorno. Que inclusive o Rafael cantou essa música aqui junto com os outros músicos agora no louvor. Olha que coisa interessante. Dentro do próprio nome de Esther, contém um símbolo de retorno para o povo judeu e para nós também. Dentro desse contexto, nós podemos entender que o que Esther tinha no coração dela era um retorno genuíno à Torá. E com isso ela conseguiu enfrentar a oposição, e aí nós sabemos onde a história vai dar. O rei é favorável a Esther, o rei honra Mordecai, o rei enforca Amã na forca preparada para Mordecai no quintal da casa de Amã, e o rei ele só não revoga o decreto. O povo de Israel precisou receber um decreto do rei para que pudesse pegar em armas e lutar pela sua sobrevivência. Assim como Esther pegou na arma da Torá, que foi a postura que ela teve, e lutou pela sobrevivência do povo diante do rei. Então é uma história que, para mim, fala muito mais do que uma simples tradição hebraica. Fala atualmente para os nossos corações e nos dá uma receita de bolo de como conduzir a nossa vida e de como seguir com a nossa vida. Vale lembrar que essa casa plantou murtas no jardim no ano que nós tomamos, foi no ano que nós tomamos posse da casa, no Tu B'Shevat do ano passado, não foi isso? Que nós plantamos a murta, que foi quando eu acho que o Joabe que fez a composição da música. E aquilo ali, houveram grandes ensinamentos nessa casa para nós, para que nós olhássemos para a murta e lembrássemos que de vales secos, áridos, poderia nascer uma planta, poderiam nascer rios de águas. Então, em cima desse contexto, nós possamos celebrar Purim de uma maneira totalmente espiritual para nós, porque fala ao nosso coração a forma a qual nós temos que conduzir a nossa vida para que nós venhamos a sobreviver e dar chance de sobrevivência à próxima geração. E abrindo um parênteses aqui, queria lembrar os jovens que amanhã tem a nossa reunião de novo, de manhã, após a oração da manhã. E nós temos procurado fazer um trabalho com os jovens, levando a eles o entendimento prático do dia a dia, como foi para Esther, como o Leomar disse aqui, foi uma experiência que Esther teve e uma oportunidade de manifestar aquilo que havia sido ensinado a ela. É a linha que nós temos tomado junto aos jovens para procurar levar a eles o entendimento que para que eles sobrevivam, eles precisam fazer uma escolha sábia, assim como Esther, nesse caso, fez a mesma escolha. Amém? Leonardo, é interessante que, enquanto você estava falando e veio à minha memória, que nós chegamos à celebração de Purim, não só nós, mas os nossos pais chegam à celebração de Purim devido a uma negligência ocorrida em 1 Samuel, capítulo 15, quando ali Saul negligencia a ordem de Adonai de eliminar a Amaleque.
e aí veio uma descendência para eliminar os judeus. Amém. Então, quando nós lemos ali, todo aquele que se posiciona contra Adonai, a pastora já falou para nós, ele é uma descendência de Amaleque. Amém. Então, o Salmo 109 que nós estamos lendo, ele diz assim, que todos os nossos inimigos, para que os nossos inimigos percam o ofício e outro tome o ofício dele. É isso que aconteceu com Saul. Amém. Ele perde o reinado para Davi. Ele perdeu o ofício, porque ele era negligente à palavra de Adonai. Isso pode ocorrer conosco se nós não tomarmos uma posição séria de introduzir os nossos jovens, os nossos adolescentes, a ter uma postura da Torá. Amém. Não é a postura do Leonardo, não é a postura de um do outro, é a postura da Torá, Amém. para a defesa da Torá. Amém. Amém? E pegando o gancho, eu ia entrar exatamente nisso. Quando o povo está na iminência de vencer a guerra, né, o povo de Israel, o rei oferece a Esther mais um pedido. E você lembra o que Esther pede? Vamos lá para a gente olhar. Deixa eu achar aqui. Esther capítulo 9, verso 13 e verso 14. Esther 9, verso 13 e verso 14. Todos estão lá? Amém. Respondeu Esther: se agradar ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje e dependurem numa forca os 10 filhos de Amã. O rei ordenou que assim se fizesse. Publicou-se um edito em Suzã e enforcaram os 10 filhos de Amã. Aqui Esther não perde a oportunidade que Saul perdeu de eliminar totalmente um povo e uma nação que poderia dar trabalho a eles depois. Dar continuidade a isso. Exatamente. E a gente vê que muitas vezes a luta da nação de Israel, ela é contra uma destruição física, mas muitas vezes contra uma destruição ideológica. Se nós atentarmos um pouco à frente da narrativa de Esther, nós temos a narrativa de, não na palavra, mas o livro de Macabeus narrando Hanukkah. Antes deles tentarem eliminar o povo de Israel fisicamente, eles tentam inserir um contexto helênico dentro da nação de Israel para primeiro destruir a fé do judeu, que é o que faz os judeus serem unidos por toda a face da terra, com todas as diferenças que eles possam ter, mas a fé judaica os une. Desculpa, Chico. Sim, Francisco está dando outros exemplos, a Inquisição, Hitler, as tentativas são inúmeras. Assim também os nossos jovens, esta casa, ela está sujeita a tentarem destruí-la fisicamente e ideologicamente. Então o nosso cuidado é para que os jovens tenham no coração deles a certeza da fé a qual eles têm expressado aqui dentro, para que nem fisicamente e nem ideologicamente possa haver roubo e possa haver algum tipo de furto desses jovens. E muitas vezes o cuidado que nós precisamos nos atentar é isso. Esse furto está havendo de forma discreta dentro da casa do Eterno. E isso é um cuidado que nós precisamos ter. O jovem precisa sentar para ouvir, antes de qualquer coisa, a palavra que irá dar alimento a ele para estruturar a sua vida, para saber se posicionar na hora que for necessário que ele se imponha desta forma. E muitas vezes não manda recado. Você é pego de surpresa. Então é para isso que precisa haver essa bagagem desses jovens para isso. Que o Eterno nos dê graça, que Ele possa nos dar uma semana abençoada, nós possamos celebrar Purim com alegria, lembrando sempre de guardar esses ensinamentos que os nossos pais têm trazido ao longo do tempo para nós. Amém? Que seja um Hag Sameach Purim para todos essa semana, junto com os nossos pais lá em Israel. Amém? Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos te agradecer, porque o Eterno tem preservado a nação de Israel, o Eterno tem preservado eles, ó Pai, assim como nós também, de todos os ataques, de todos os roubos e de todas as situações, ó Pai, que querem nos tirar daquilo que é o propósito pelo qual o Eterno nos levantou, que é retornar para Ti, para Yeshua, com todo o nosso povo reunido de uma só fé e em uma só conduta, Pai. Por isso eu peço a Ti que não permita, Pai, que nem a geração atual, nem a geração que irá nos substituir venha sofrer tal dano.
Pelo contrário, que a Torá seja escrita, Pai, de maneira a nunca mais ser retirada de seus corações, para que eles possam se manter firmes e fortes diante do Eterno, para que quando Amaleque e Amã se levantar contra eles, eles possam, Pai, ter de onde tirar o conhecimento necessário para vencer esta batalha. Que eles não tenham medo de expressar a sua fé, a sua crença no Machia e se fortalecer na Torá diante desses opositores, para que a comunidade de Vitória, o Estado do Espírito Santo e todo o Brasil possa ser beneficiado pela existência desta casa e dessas gerações que irão passar por esta casa. É o que nós queremos te agradecer e assim, louvando o teu nome, pedimos uma bênção para que tenhamos uma semana em retidão e linha com a tua palavra, até o próximo Shabat, onde poderemos descansar novamente no Eterno. Obrigado, Pai. Amém.